4h12 da manhã e meu dia começa assim. Hoje eu estou indo conhecer um lugar aqui no Japão que muita gente nem coloca no roteiro. E eu vou te falar, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar por lá. Então vem comigo, porque o dia está só começando. E algumas horas depois, já estamos na estrada. E quer coisa melhor do que pegar um dia assim para sair, passear e descobrir um pouquinho mais do Japão? Eu gosto desses passeios sem muita complicação, sabe? Pegar a estrada, conversar, olhar o caminho e ver o que a gente encontra pela frente. E hoje é exatamente isso que vamos fazer. Então bora, porque o nosso passeio está só começando. E quando a gente chega em Inuyama, a paisagem já começa a mudar. Quanto mais a gente entra pelas ruas, mais elas vão ficando estreitas e começam a aparecer essas construções com o estilo japonês mais tradicional. É um Japão bem diferente daquele das grandes avenidas, dos prédios enormes e das luzes que normalmente aparecem quando se fala do Japão. E é justamente esse outro lado que eu quero mostrar para você hoje. Porque quando você sai um pouco dos lugares mais conhecidos, começa a encontrar um Japão que muita gente que vem como turista acaba nem vendo. Olha a largura dessas ruas. Tem momentos em que passa carro, tem gente caminhando e parece que todo mundo precisa dividir o mesmo espaço. E no meio dessas construções mais tradicionais também aparecem casas novas, lindas, tudo misturado. E conforme a gente vai chegando perto da região do Castelo de Inuyama, o movimento começa a aumentar. É aqui que o passeio começa a ficar ainda mais interessante. E daqui para frente eu quero ir sem pressa, porque é justamente nesses lugares que você começa a reparar nos pequenos detalhes. E eu fico pensando, quando alguém vem ao Japão como turista, será que imagina encontrar um lugar assim? Olha essa rua. Ela é estreita, cheia de lojinhas, construções antigas e, no meio delas, aparecem também casas novas e muito bonitas. Mas tem uma curiosidade aqui. Essa não é uma rua só para pedestres. Os carros continuam passando normalmente no meio de todo esse movimento. Olha só como todo mundo divide o mesmo espaço. Em muitos lugares turísticos que eu conheço aqui no Japão, esse tipo de rua fica fechado para carros ou os estacionamentos ficam mais afastados. Aqui não. Tem vários estacionamentos nessa rua, então para chegar até eles, os carros passam devagarzinho no meio de todo esse movimento. E eu fico imaginando isso aqui num daqueles dias em que está realmente lotado. Deve ser uma aventura conseguir chegar até o estacionamento. Mas olha que lugar gostoso! Tem comércio dos dois lados, casas lindas e aquele clima de Japão tradicional que vai aparecendo em cada cantinho. E é andando por aqui que eu começo a perceber que Inuyama tem muito mais para mostrar do que eu imaginava. E essa rua parece não acabar mais. Ela segue praticamente em linha reta em direção ao castelo de Inuyama. Então, quanto mais a gente avança, mais dá para observar a cidade de perto. E aqui não tem como ter pressa. Tem pedestre por todo lado. Carros entrando e saindo dos estacionamentos. Então é preciso seguir bem devagar. A gente já passa por alguns estacionamentos, mas continua procurando um lugar melhor para parar. Até que encontramos esse aqui. Só que, quando estamos entrando, o funcionário vem falar com a gente. Ele avisa que logo mais à frente tem outro estacionamento que fica melhor para parar. E como estamos em um carro grande, a gente resolve seguir a orientação dele e continuar mais um pouquinho. Depois de estacionar, a gente começa a explorar a rua a pé. E aí eu encontro essa entrada que já chama minha atenção. Na placa está escrito Zenbuku no Oko, que significa mais ou menos tudo fica lá no fundo. E tem de tudo um pouco. Lembrancinhas, comida de Inuyama, experiências e até um lugar para descansar. Então é claro que eu entro para ver o que tem lá dentro. E logo de cara eu encontro um espaço cheio de objetos antigos. Tem peças usadas, algumas já marcadas pelo tempo. E eu começo a olhar tudo. Só que, no meio de tanta coisa, uma peça em especial prende o meu olhar. Essa daqui. Vou levar esse. Eu quero esse para me colocar lá no jardim de casa.
que não tem atendente, mas tem um número que você pode ligar. Se você gostar de alguma coisa, aí vem alguém para te atender. E essa peça que eu acabei de mostrar, junto com os pratos, ela custa mais ou menos R$ 4. Para alguns é luxo, para outros é lixo, mas depende. O senhor que veio nos atender, ele acabou demorando um pouco. E é claro que eu esperei, porque a essa altura eu já tinha decidido que essa peça vai comigo para casa. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Japão é que muitas coisas carregam algum significado. E enquanto eu olho essa peça, o senhor começa a me explicar um pouco sobre ela. Essa figura é o Ebisu, um dos 7 deuses da sorte do Japão. Ele é tradicionalmente ligado à pesca, à boa fortuna e também à prosperidade nos negócios e no comércio. Depois disso, a gente continua andando pela rua e para em uma dessas lojinhas porque o meu filho quer experimentar um peixe que vende aqui. Olha a casinha, gente. Olha o tamanho disso. Enquanto esperamos, eu começo a reparar nas construções ao redor. O mais gostoso quando você sai para passear é que você sai para conhecer um ponto turístico, mas acaba parando para observar coisas que provavelmente passariam despercebidas se estivesse com pressa. Depois do peixe, a gente continua andando porque ainda quer experimentar outras coisas. E quando eu venho para esses lugares assim, eu gosto de fazer exatamente isso. Em vez de sentar e pedir uma refeição grande, a gente vai experimentando um pouquinho de cada coisa. Um espetinho aqui, um doce ali, um sorvete mais pra frente, sempre em pequenas quantidades. Porque se eu parar e comer uma refeição inteira, acabou, não consigo provar mais nada. E aqui em Inuyama tem tanta coisa diferente pelo caminho que dá vontade de experimentar um pouco de tudo. E essa carne que acabamos de experimentar é aqui da região de Gifu. Ela é muito conhecida. É a Hidagyu. E nesses lugares turísticos é muito comum encontrar em pequenas porções, como esses espetinhos. E é exatamente por isso que eu gosto de comer assim quando passeio. A gente pega uma porção pequena, experimenta e continua andando, porque ainda tem muita coisa pela frente. E eu quero provar um pouquinho de tudo. Essa já é a 4ª loja que eu entro procurando uma tesoura. Aqui também não tem para vender, mas a moça gentilmente me empresta uma. E agora vocês vão entender porque eu estou com um pé de tênis e o outro de chinelo. Eu ainda não consigo usar sapato fechado nesse pé. Então preciso andar assim. Hoje a meia começou a apertar demais e está machucando muito. Só que eu também preciso manter essa região protegida do sol e do atrito da roupa. Então eu corto somente a parte que está apertando e deixo o restante para continuar protegendo o meu pé. E depois desse perrengue, seguimos o passeio. E quero que a gente para de novo para experimentar mais uma coisa. E dessa vez também é o famoso Hida, servido no espeto. A carne fica sendo preparada na hora e, enquanto esperamos, o meu filho escolhe também um espeto de pepino. E olha que é gostoso, hein? Essa carne, sim, essa carne é muito gostosa, eu preciso falar. É deliciosa. De tudo que eu experimentei aqui, essa carne foi a que eu mais gostei e repeti. Enquanto a gente está ali, eu reparo numa entradinha bem estreita, logo ao lado. Daquelas que dão uma vontade de entrar só para descobrir o que tem lá dentro. Então, entramos e olha o que aparece pelo caminho. Essas carinhas na parede, de primeira, eu não entendo muito o que elas significam. Mas depois descubro que existe uma explicação para elas. E quanto mais a gente entra, mais coisa aparece. Tem lojinhas, comidas e várias coisas diferentes para olhar. É tipo aquele lugar que, se você passar direto pela rua principal, talvez nem perceba que existe. Ah, e quantas carinhas, elas são chamadas de Onigawara. São figuras tradicionais que aparecem na arquitetura japonesa e são associadas à proteção, como uma forma simbólica de afastar coisas ruins. E o mais interessante é que aqui existem vários tipos. Mais à frente, as próprias placas mostram diferentes significados, como saúde e até sorte financeira. Eu acho muito interessante isso no Japão. Às vezes você olha para alguma coisa e pensa que é apenas uma decoração, mas quando vai descobrir, existe toda uma história e um significado por trás.
E a caminhada continua e a gente entra em um local chamado Cocotomon. E eu fico curiosa com o nome e pergunto o que significa. A explicação que recebemos é muito bonita. Cocô é aqui. E Tomo vem de Tomodachi, amigo. A ideia é justamente essa. Um lugar para encontrar pessoas, fazer novas amizades, reunir amigos, mesmo que você não conheça quem está ali. Tem mais uma coisa que eu achei muito legal aqui dentro. Eles deixam essa máquina à disposição dos clientes com água gelada e vários sabores de chá. Tudo gratuito. Os copos descartáveis ficam aqui do lado e você mesmo escolhe o que quer tomar. E tem mais, o chá é de ótima qualidade, tem um sabor incrível. E a lixeira bem aqui do ladinho para facilitar. Eu acho esses pequenos cuidados tão interessantes no Japão. Você entra para conhecer a loja e já tem água e chá à disposição para você servir. É claro que a gente aproveita para experimentar, afinal, um calor desse. Mas lógico, eu entrei aqui com um propósito e eu quero o meu bolo sem glúten. Achei super interessante vender 3 bolos numa caixa e com sabores diferentes. O difícil aqui vai ser escolher os bolos. E a melhor opção é levar alguns, porque assim não vamos passar vontade depois. Mais uma coisa que me chamou a atenção é essa escada, cheia de gavetas. E também é impossível não reparar nesses bolos gigantes. É como se o próprio nome fizesse um convite. Venha encontrar amigos aqui. E tem mais uma coisa aqui que me chamou muita atenção. É esse caminho de ferraduras. Elas começam lá fora e continuam até aqui dentro. E você acredita que eu acabei esquecendo de perguntar o significado das ferraduras? Tem tantas coisas para olhar, tanta coisa para experimentar. A gente pega chá, depois café, chocolate gelado e a ferradura simplesmente passa. Então essa curiosidade fica comigo. Por que será que fizeram esse caminho todo de ferraduras? Se alguém souber o significado, me conta aqui nos comentários, porque eu também quero saber. Mesmo saindo daqui sem saber o significado das ferraduras, eu preciso falar. Achei essa ideia maravilhosa. Olha como ficou bonito. As ferraduras formam praticamente um caminho e dão uma personalidade completamente diferente para o local. E andando mais um pouquinho, eu encontro uma outra coisa que chama demais a atenção. Aqui dá para fazer um anel usando uma moeda. Eu fiquei com muita vontade de fazer e até pensei em parar para experimentar. Só que quando eu pergunto, a espera está enorme. Era 2 horas de espera. Então eu achei melhor deixar para a próxima oportunidade. E dá uma olhada nisso. Suco de laranja natural, suco de manga natural e água de coco e uma cigarra aqui cantando. E é lógico que o Ken não vai perder a oportunidade de pegar. Gente, olha o barulho que ela faz. E é claro que ela vai se vingar e soltar o líquido dela, né? Só para não passar a informação errada. Quando a cigarra é manuseada ou se assusta, ela pode liberar um líquido. Desde quando eu cheguei aqui, olhei esses bolinhos e falei, na hora que eu estiver indo embora, com certeza eu vou comprar alguns, porque eu amo, gente, é muito gostoso, tem queijo por dentro, que é uma delícia. Viemos aqui no Parque do Macaco. Aqui, gente, encontramos esse estacionamento por 600 ienes, porque os outros estão todos lotados. E esse aqui é de pedra, tá vendo? Então, assim, as pessoas deixam mesmo para a última opção, ou então para quem quer economizar. Agora, esses estacionamentos aqui, tá 1.000 ienes, só que estão todos lotados. Mas assim, entra e sai carro toda hora. Só que na hora que a gente passou, infelizmente, não tinha vaga e tivemos que parar lá em cima. Se você chegou até aqui e gosta de conhecer o Japão que vai além dos lugares mais conhecidos, já se inscreve no canal. Porque é justamente isso que eu quero mostrar cada vez mais por aqui. E aproveita e deixa seu like, porque isso me ajuda muito a entender que vocês gostam desse tipo de passeio. E agora eu quero saber uma coisa, de onde você está assistindo esse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu país, porque eu quero muito saber até onde esse vídeo vai chegar. E me conta também o que mais chamou a sua atenção nesse passeio por Inuyama. Porque o nosso dia ainda não acabou. Daqui a gente segue para um lugar completamente diferente, o Parque dos Macacos de Inuyama. E olha, eu ainda nem imagino o que me espera por lá. A gente se vê logo mais. Fui!